o Flamengo está perto, né, de confirmar esse objetivo. Eu acho que o G4 é fundamental para o planejamento do Flamengo do ano que vem. O Flamengo que está muito perto de confirmar a pré-temporada nos Estados Unidos, então jogar a fase inicial da Libertadores iria prejudicar bastante essa preparação, né, do Tite para 2024. Então, confirmar essa vaga sempre foi o objetivo 1, né? Acho que o Flamengo sonhou um pouco ali, ousou sonhar com o título, porque começou a chegar muito perto, mas o objetivo 0, né, eu diria, era o G4. Então, tá perto aí, né? Tem mais uma rodada pela frente. Um jogo fora de casa, né, contra o São Paulo. O Flamengo costuma sofrer um pouquinho no Morumbi, né? Mas chega o São Paulo já, a temporada já não tem mais nada, né, a fazer. Então, acho que o Flamengo aí, com boas chances de sair com esse bom resultado e conquistar esse objetivo depois, motivado, né, depois dessa festa de ontem, que foi bem bonita no Maracanã. Que teve muito da homenagem, né, para Felipe Luiz e Rodrigo Caio. Felipe Luiz é uma figura muito querida, não só pelos jogadores do Flamengo, mas deu para ver quantas manifestações públicas tiveram de despedida para o Felipe Luiz, de agradecimento ao que ele fez para o futebol. De maneira geral, um cara bastante adorado e que agora vai buscar uma nova carreira, já pensando no futuro e, quem sabe, até um dia treinar o próprio Flamengo, né, Luiz? Enquanto a gente vê os gols da vitória rubro-negra por 2-1 sobre o Cuiabá. O Felipe que já conversa com o Flamengo para definição do qual vai ser o cargo, né? O que ele vai ocupar. É praticamente certo que ele vai voltar para o Flamengo no ano que vem, agora que ele se aposentou. Já vem construindo esse caminho tem algum tempo, né? Ele vai fazer a licença A agora no final do campeonato, ele já tem a licença B e vai fazer a licença A para poder treinar times profissionais também. Então, a tendência é que ele fique e continue a construir, né, essa história. Foi um momento bem emocionante a saída dele de campo. Os adversários levantaram, né? O Daverson até sempre um personagem curioso, né? Nesse duelo com o Flamengo. O Daverson foi o primeiro no banco a levantar para aplaudir de pé o Felipe. Ele até abraça o Felipe na hora de sair do campo, né? Quando ele é substituído, que a torcida começa a xingar ele. Ele vai no caminho da saída do campo, ele abraça o Felipe Luiz, ele depois levanta para aplaudir, vai lá falar com o Felipe quando o árbitro terminou o jogo também. E todos os adversários foram lá abraçar ele. Foi um momento bem bonito, assim, realmente de respeito a uma figura muito grande do futebol, né? Acho que a gente sempre costuma lembrar mais os atacantes, né? A galera que faz o gol, que decide. Mas o Felipe é um cara desse que ficou marcado na história do Flamengo e com certeza vai voltar para o clube para continuar construindo. As homenagens ao Rodrigo Caio também foram bem legais, né? A gente não costuma ver homenagens tão fortes a um jogador que vai continuar a carreira, né? Ele vai agora para algum outro clube, ainda também não tem nada definido. Ele vai sentar para analisar agora no final do campeonato o que ele tem pela frente, provavelmente um clube brasileiro, então vai enfrentar o Flamengo em algum momento. Mas mesmo assim, a torcida fez o mosaico para ele, né? Desceu com a taça da Libertadores, ele foi com os filhos para o gramado, o Gabigol chorou copiosamente abraçado nele, né? O Gabigol, na hora que o Rodrigo vem com os filhos, o Gabigol se junta com ele, pede para os fotógrafos tirarem uma foto deles juntos. Então, foi bem legal, assim, foi realmente... Claro que é um jogo importante, né? O Flamengo tinha que vencer por esse objetivo do G4, mas podendo perder o foco, né, por conta do jogo festivo, não perdeu. O time foi bem ontem, né? Acho que foi bem seguro ali também, apesar do pênalti, mas Luiz Araújo foi bem, voltou para o time, então foi um momento, a vitória que era importante aconteceu e as homenagens também foram válidas. Então, acho que ontem foi um momento, diria que perfeito, ali só seria mais perfeito se o Flamengo tivesse disputando o título, né? Mas dentro das circunstâncias foi perfeito. Tudo que deveria acontecer foi tudo bem feito. O choro que a Luísa citava do Gabigol aí na imagem para vocês, dele realmente bastante emocionado. Foi muito bonito a imagem, né, do Felipe Luiz, criancinha rubro-negro ali, a mensagem de pai para filho. Muito bonito realmente a homenagem de pai para filho e de avô para neto, era a mensagem no mosaico ali do Felipe Luiz. E deu para ver que é um cara bastante querido realmente. Tá surgindo um grande treinador, quem sabe para o futuro, PVC? O que você acha que pode ser, que vem por aí? Eu acho que sim, porque ele sempre revelou que queria ser técnico. Ele tinha um grupo com o Thiago, um grupo de troca de informações táticas. O Thiago, que jogou com ele no Atlético de Madrid, no Chelsea, português. Eles tinham um grupo de troca de informações. Uma vez em 2019, na Copa América, Brasil 0, Venezuela 0,
Eu fiz uma foto de cima da Venezuela jogando 5-4-1 e fui no Felipe Luiz e perguntei para ele no vestiário, cara, muitas vezes quem joga assim na Espanha são vocês do Atlético de Madrid para tirar espaço do Barcelona, para tirar espaço do Real Madrid. Como é que acha espaço nesse sistema? Cara, ele pegou a foto, ficou olhando, parou, olhou um tempão. Ficou, não, tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí mandei a foto para ele, ele botou no grupo de estudos dele, ou seja, ele tem um cuidado com a parte tática que apareceu muito no Seleção Sport TV na Copa em 2022, quando ele participou da equipe do Sport TV no ano passado. Ele vai ser bom técnico. Tem uma observação que tem gente que faz perto dele, que é a capacidade de tomar decisões rápidas. Decidir sem pestanejar, que é uma coisa que um técnico vai ter que fazer e correr o risco de errar. Mas isso é prática. Eu acho que a gente também está diante de um grande cara aí de futuro treinador, porque o entendimento tático que ele tem do jogo, que ele ajuda a corrigir os jogadores. Já vi várias declarações de companheiros e ex-companheiros que jogaram com o Felipe, seja no treino ou na própria partida, de como ele ajuda o time. A crueldade seria se aquele lance ali, eu não tinha reparado, ele que erra, né, a virada de jogo, que ocasiona o pênalti para o Cuiabá. A crueldade seria se aquele lance tivesse definido para o lado ruim. Que bom que para ele, Felipe Luiz, que não terminou assim, porque não seria uma imagem legal para o futuro. Falando em futuro, Luísa, esse Flamengo para agora já planeja, imagino, reposição para o Felipe Luiz, seja para ser alguém que vai disputar a posição com o Ayrton Lucas ou não, e também para o próprio Rodrigo Caio. E o que mais o Flamengo planeja para 2024? Bom, o Flamengo já começa a pensar, né, no planejamento, mas o Tite deixou avisado sim, que dia 7 de dezembro a gente senta e começa a conversar sobre o que vai acontecer em 2024. Ele queria manter o foco no brasileiro e já chegou com esse pensamento, evitou muito falar de reformulação, né? Ele queria reagrupar ali o Flamengo, né, voltar a ganhar e ganhar confiança, antes de pensar no que vai ser o ano que vem. Então, o Flamengo deve concluir, né, algumas renovações aí, anunciar também essas renovações, ou não, né? O Everton Ribeiro, por exemplo, ainda estava negociando. O Davi Luiz também tem que definir o futuro dele, né? Se ele vai ficar ou não no Flamengo. E o Flamengo vai buscar as reposições, né? Hoje é zagueiro, lateral esquerdo, que são essas duas saídas confirmadas, e meio-campista, que é o De La Cruz, né? A situação do De La Cruz, ele já está mais certo nessa lista de quem o Flamengo quer, porque é um outro caso, né? Um namoro antigo do Flamengo, já é um cara que eles sabem o que precisa para chegar até ele, né? Que é o pagamento da multa, e já estava no radar há mais tempo, então por isso que é um nome que já saiu aí e tal, e o Flamengo oficialmente tem esse interesse. Mas vamos sentar agora no final do campeonato, quarta-feira tem jogo, quinta-feira vamos sentar para definir realmente quem sai, quem fica. Tem outras posições que o Flamengo, no momento, pode não ser prioridade, mas pode virar uma prioridade, né? Por exemplo, o Santos pode sair do Flamengo, perdeu muito espaço, né, nesse ano, então pode ser que ele saia, né? Já teve algumas procuras aí, algumas sondagens, mas sem proposta, pode sair. O próprio Davi Luiz também teve procuras no meio do ano, preferiu ficar. Então, se o Tite der confiança para ele para permanecer no ano que vem, ele já tem a cláusula de renovação automática, já atingiu as metas. Enfim, outras posições, jogadores que talvez não tenham tantas oportunidades vão querer buscar um novo desafio, como é o caso do Rodrigo Caio, né, que combinou com o Flamengo já no meio do ano que ele não ficaria, não renovaria. Ele viveu uma temporada muito difícil, apesar de estar bem fisicamente, né, que para ele vinha sendo um desafio, não teve oportunidade, ficou 6 meses sem jogar com o Sampaoli, sem justificativa, ficou realmente muito sentido, né? Ele foi homenageado, ficou muito feliz com a festa, mas ele teve um ano muito difícil mentalmente também, né? Então, o Flamengo vai buscar no mercado, sim, essas reposições, mas a tendência é que isso se intensifique com o final do campeonato, realmente, com o Tite vindo com as ideias que ele quer realmente para construir esse Flamengo, por isso que ele chegou antes, né? Para começar a planejar esse elenco, a pensar o que ele vai querer, e agora, acabando o campeonato, a gente já vai começar a ter alguns indícios do que vai ser esse Flamengo do ano que vem. O PVC, o Flamengo de 2024 precisa de muita coisa? Não. Em termos de elenco? Não precisa. Precisa de calma. E o Tite traz essa calma. O Tite traz essa paz. Precisa recuperar o Gabigol.
O Gabigol, entendo que ele tenha chorado tanto no banco de reservas ontem pela relação dele com o Felipe Luiz, porque o final de temporada dele foi de chorar mesmo. Mas não acho que seja o caso de não renovar com o Gabigol. Acho que tem que renovar com o Gabigol. É um dos maiores ídolos do Flamengo na história, é o maior ídolo dos últimos 10 anos. Ele tem que entender o que aconteceu com ele nessa temporada. E acho que precisa de um lateral esquerdo reserva para disputar a posição com o Ayrton Lucas. Precisa de uma reformulação para ir substituindo pouco a pouco o Everton Ribeiro. Acho que isso está acontecendo à medida em que você tem uma equipe hoje com Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar. Aí você vai ter remanescente Gerson Arrascaeta. São 2 titulares de 2019. Então, a reformulação já está em curso. Essa necessidade de transformação desse elenco do Flamengo já existiu nesse ano. Se você pensar o fortalecimento do Fabrício Bruno, fez uma temporada estupenda. O Flamengo não foi maravilhoso. O Fabrício Bruno é um zagueiro de seleção brasileira e de Champions League. O Everton Cebolinha acertando. O Luiz Araújo virando titular. O Pulgar jogando o que jogou. Precisa de um meia, porque o de Arrascaeta não dá conta da temporada inteira. Não é muita coisa. Precisa 3 reforços, talvez, anunciar as renovações e montar um time que vai ser, de novo, muito competitivo no ano que vem. Eu acho curioso que a gente tenha aqui botar o selo de fracasso, como se toda temporada você fosse ganhar títulos e títulos e títulos. É bom você ter uma temporada que você não ganhou nada? Não, não é bom. Exige reflexão. Mas isso aconteceu na história do Flamengo em muitas temporadas. A última delas em 2018. Não faz tanto tempo assim. A diferença é que agora o investimento, a expectativa e o nível do elenco em relação aos seus concorrentes é brutal. Pelo menos do ponto de vista de faturamento de mais de 1 bilhão e do que se espera de um elenco com tantos jogadores renomados como o Flamengo tem. Acho que muito mais por erros dele, Flamengo, talvez até do que também por mérito dos seus adversários, ele não chega ao final do ano sem enganado. O Real Madrid, no ano passado, ganhou só a Copa do Rei. Mas ganhou o Barcelona passou alguns anos atrás que não ganhou nada. Acontece. Sim. É para acontecer? Não é para acontecer. Aí você faz assim, bota o selo fracasso e manda todo mundo embora. Cara, tempos atrás a gente tinha o debate sobre o resultadismo. É resultadista você taxar como um fracasso e não refletir sobre o que aconteceu. É claro que houve erros. Um dos erros é o Flamengo trocar de técnico com a velocidade de quem troca de cueca. Então, assim, desculpa. Que a frase é do Jürgen Klopp. Na verdade, eu falei isso antes do Klopp. O Klopp copiou a frase. Troca de técnico com quem troca de roupa íntima, cara. Aí não tem como. Então, acho que tem reflexões para o Flamengo fazer. O Tite tem o desafio de ser o primeiro técnico do Flamengo de 1º de janeiro a 31 de dezembro, desde 2011 que o Flamengo não tem isso. Mas é só isso? Claro que não. Há jogadores que estão sem fome no vestiário do Flamengo? Possivelmente sim. Você tem que trabalhar, entender, desafiar. Mas vai acontecer. O Flamengo não vai ganhar todas as temporadas um título por ano pelo resto dos tempos. Como não foi no ano passado. Embora seja essa expectativa da torcida, Luísa. O Gabigol vai fazer um tratamento, né? O Gabigol lidou com uma lesão aí ao longo desse ano, né? Acho que a baixa técnica também se explica por isso. Acho que tem uma questão de confiança dele, mas também por conta dessas dores que ele vem sentindo por sobrecarga mesmo. Então, ele vai fazer um tratamento mais intensivo que ele adiou para o final da temporada para não perder jogos. Então, vai fazer agora nessas férias, né? Vai aproveitar para tentar chegar a 100% no ano que vem. E aí, quem sabe, né? O Flamengo consegue recuperar esse futebol dele que realmente deixou a desejar em 2022, né? Acho que foi perdendo a confiança também ao longo do ano. Nem num ano que o Pedro não foi espetacular, né? Porque o Pedro teve seus problemas também, tanto fora do campo, com o do preparador do Sampaoli, né, aquele episódio, mas dentro de campo também, né, o rendimento do Pedro não foi bom, apesar dele ser o artilheiro, ser a temporada mais artilheira da carreira dele, para você ver a qualidade do Pedro, né, mas
Não foi um ano muito regular dos dois centroavantes do Flamengo. E vamos ver se 2024 eles conseguem retomar, né, esse momento. Eu acho que ano que vem o Flamengo vai abrir um pouco mais a carteira, né, para contratar reforços. Eu acho que não é nenhuma questão de time titular, né, reforços. O De La Cruz, talvez, pelo nível do jogador, mas tem o Arrascaeta, né, enfim. Mas elenco, né? O Flamengo precisa de um elenco forte. E, por exemplo, no ano passado, em 2022, pesou essa questão do elenco, né? O Flamengo teve o time das Copas, o time do Brasileiro, conseguiu ir bem no Brasileiro e conseguiu ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Isso faz diferença para uma temporada tão longa, né? Para jogadores que já não são mais tão jovens assim também. Acho que, por exemplo, na lateral direita tem o Wesley e o Mateuzinho, que são potenciais de venda, né? O Varela jogou ontem, mas também não teve muitas oportunidades. Será que ele vai querer sair do Flamengo para um lugar que ele vai jogar mais? Então, tem muitas coisas a serem definidas ainda, né? Eu acho que tem da parte dos jogadores também. Ano que vem é ano eleitoral, importante sempre lembrar isso. Ano eleitoral é sempre mais dinâmico do que os outros, mas o Flamengo vai começar a traçar esse planejamento e quem sabe também acertar essa renovação com o Gabigol. Tudo meio que parou por conta dessa reta final do Brasileiro, mas essa semana aí já deve retomar todas essas conversas, o anúncio do Bruno Henrique e tudo mais que falta de pendência para o Flamengo começar esse 2024 que tem tanta expectativa, né? Eu acho que até fracasso, talvez, o sarrafo é muito alto, né? O Flamengo colocou o seu próprio sarrafo lá no alto. Então, e aí disputou 7 títulos, não ganha nenhum, foram muitos erros ao longo do ano. O planejamento é o principal deles. O Juan ontem, né, o gerente de futebol, falou na coletiva ao lado do Tite, foi o primeiro dirigente, né, nesse momento aí de crise a falar, porque a única coletiva que teve de dirigente foi o Marcos Braz no episódio da agressão, né? Então não teve nada a ver com futebol. Então o Juan é o primeiro a botar a cara assim e falou que o erro de planejamento aconteceu, que 3 treinadores realmente hoje, né? O Flamengo olha para trás e entende que foi um problema. O time foi muito irregular e isso custou os 7 campeonatos aí ao longo da temporada, né? O Botafogo deu muitas oportunidades e quem aproveitou foi o Palmeiras. E talvez o Atlético, né, que está na briga ainda tem chance. Acho que o Flamengo tem uma situação, diria, praticamente impossível, né, para a última rodada. Não tem como tirar esse saldo de gol, mas o Atlético ainda pode morder. Mas o Atlético fez por merecer também, né, porque é o melhor time do retorno e tal. Então, juntar os cargos, aprender as lições, ir para frente com essa reformulação, seja ela grande ou um pouco menor do que o esperado, mas montar esse time aí para 2024, voltar a dar confiança para o torcedor e quem sabe títulos, né, de novo. O indício do que o Flamengo pensa para 2024 é o interesse no De La Cruz, que é um jogador grande e de alto investimento, e também acho que a própria contratação do Tite já sendo adiantada já mostra a ambição que o Flamengo tem para a temporada de 2024. Luísa, obrigado pela participação com a gente aqui, viu? Obrigada, gente. Até a próxima.